Desta vez em português, eu terminei de ler o livro 1984 de George Orwell. Esse livro foi publicado em 1949, mas a sua capacidade de descrever problemas sempre atuais é incrível. Essa história se passa na Oceania, que está há anos em guerra. E um dos funcionários do partido, chamado Winston, trabalha no setor que reescreve a história. Em um dado momento, ele tem que reescrever essa guerra, que não acaba nunca. E ele se lembra nitidamente que a Oceania esteve em guerra com a Eurásia. E naquele momento ele tinha que reescrever os jornais do passado para fazer constar neles que a guerra era com a Lestásia e não com a Eurásia. Ele começa então a ter pensamentos subversivos e acaba sendo pego pelo partido. Como criminalista de profissão que sou, eu obviamente estudo direito penal e processo penal em uma certa profundidade crítica. E hoje mesmo eu estava estudando, logo pela manhã, o sistema inquisitório do processo penal, que é o que vigora no Brasil. E isso me remeteu à obra de George Orwell. Então gostaria de ler agora 2 trechos, substituindo Winston pelo vocábulo réu, torturador pelo vocábulo juiz e o partido pelo vocábulo poder judiciário. Vamos lá. Você se lembra, o juiz prosseguiu, de escrever em seu diário: liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4? Sim, disse o réu. O juiz levantou a mão esquerda, o dorso virado para o réu, com o polegar escondido e 4 dedos esticados. Quantos dedos estou estendendo? 4, respondeu o réu. O juiz então lhe disse: e se o poder judiciário lhe disser que não são 4, mas são 5, então são quantos? E o réu respondeu: 4. A palavra 4 terminou com um arquejo de dor. A agulha do mostrador tinha atingido 55. O suor brotou pelo corpo inteiro de Winston, que é o réu. O ar rasgou os seus pulmões e saiu de novo em gemidos profundos, que ele não conseguiu evitar nem mesmo comprimindo com força os dentes. O juiz o observava com os 4 dedos ainda esticados. Recuou a alavanca. Dessa vez, a dor foi apenas ligeiramente suavizada. Quantos dedos, réu? 4, respondeu ele. A agulha subiu a 60. Quantos dedos, réu? 4! 4! O que mais eu posso dizer? 4! A agulha deveria ter subido de novo, mas ele sequer olhou. O rosto pesado e grave e os 4 dedos preenchiam a sua visão. Os dedos estavam diante dos seus olhos como pilares, enormes, borrados e parecendo vibrar, mas inequivocadamente eram 4. Quantos dedos, réus? 4! Pare com isso! Como você consegue continuar? 4! 4! Quantos dedos, réu? 5! 5! 5! Não, réu, disse o juiz. Assim não adianta. Você está mentindo. Você ainda acha que são 4. Quantos dedos, por favor? 4, 5, 4, quantos você quiser, mas pare com isso. Essa é uma das passagens. A outra, bem marcante, é que depois de um diálogo, dizendo que eles construiriam a verdade de acordo com o que eles querem, o réu diz o seguinte: de algum modo, vocês vão falhar. A vida vai derrotar vocês. O juiz diz o seguinte: nós controlamos a vida em todos os aspectos. Você está imaginando que existe uma coisa chamada natureza humana, que ela vai se indignar com nossas atitudes e se voltar contra nós? Mas nós a criamos. Nós criamos a própria natureza humana.
O homem é infinitamente maleável. Ou talvez você tenha retomado sua velha ideia de que os proletários ou os escravos vão se levantar e nos derrubar. Tire isso da cabeça. Eles estão perdidos como os animais. A humanidade é o poder judiciário. A humanidade é o que o poder judiciário quer que seja. Os outros estão fora, são irrelevantes. Mas o réu persiste. Não importa, no final eles vão vencer vocês. Mais cedo ou mais tarde, eles vão enxergar quem vocês realmente são e vão destruí-los. E o juiz então? Você vê alguma evidência de que isso esteja acontecendo? Ou algum motivo para que venha acontecer? O réu responde não. Eu só acredito. É a minha crença que me mantém aqui. Eu só acredito. No final eles vão vencer vocês. Mais cedo ou mais tarde, eles vão enxergar quem vocês realmente são. Eu sei que vocês vão fracassar. Existe algo no universo, eu não sei, algum espírito, algum princípio que vocês nunca vão conseguir dominar. E então, o juiz pergunta ao réu: você acredita em Deus, réu? Ele responde não. Então o que seria isso? O que seria esse princípio que vai nos derrotar? A nós, os juízes intocáveis? Eu não sei. Talvez o espírito do homem. E você se considera um homem? Pergunta o magistrado. Ele diz sim. E o magistrado então diz: se você é um homem, é o último homem. Sua espécie está extinta. Nós somos os herdeiros. Você compreende que está sozinho? Você está fora da história. Você é inexistente. Você se considera moralmente superior a nós, com nossas mentiras e crueldade? E responde sim, eu me considero superior. E então, este personagem chamado O'Brien, que eu estou falando que é o juiz, demonstra o que o cárcere fez com aquele indivíduo. Leiamos. Vá em frente, disse o juiz. Ponha-se entre as abas do espelho. Haviam 3 espelhos, né? Formando assim um U. Ponha-se entre as abas do espelho, assim você verá as laterais também. O réu parou porque ficou com medo. O que ele viu? Uma coisa curvada, cinzenta e esquelética. Sua aparência atual era assustadora, e não apenas porque sabia tratar-se de si mesmo. Ele se aproximou do espelho. O rosto da criatura parecia saliente em função da curvatura. Um rosto miserável, como de um passarinho engaiolado, com uma testa longa que se unia com uma cabeça também lisa, um nariz torto e maçãs do rosto caídas, acima das quais os olhos eram ferozes e alertas. As bochechas estavam sulcadas e a boca parecia sugada para dentro. Certamente o rosto era dele, mas pareceu-lhe que tinha se alterado mais do que o seu próprio interior. As emoções que o rosto registrara eram diferentes das que ele sentira. Estava parcialmente calvo. No primeiro momento, achou que tinha ficado cinza também, mas só o couro cabeludo era cinza. Exceto pelas mãos e o círculo do rosto, o corpo inteiro estava cinzento, de uma sujeira antiga, impregnada. Aqui e ali, sob a imundície, havia cicatrizes vermelhas das feridas, e perto do tornozelo, a úlcera varicosa era uma massa infeccionada com cascas de pele se soltando. Mas a coisa mais assustadora era a magreza. A caixa torácica era estreita como a de um esqueleto. As pernas haviam definhado de um modo que os joelhos pareciam mais grossos do que as coxas. Ele entendia agora o que o juiz quisera dizer sobre enxergar as laterais. O arqueamento da sua coluna assombrava. Os ombros magros, curvados para a frente, faziam o peito encovar, e o pescoço fino parecia dobrar-se sob o peso do crânio. Se fosse para arriscar um palpite, ele diria que aquele era um corpo de um homem de 60 anos e que estava sofrendo de uma doença maligna. Você algumas vezes pensou, disse o juiz, que o meu rosto, o rosto de um membro do núcleo do poder judiciário, tem uma aparência velha e cansada. Me diz agora o que você acha do seu próprio rosto. Ele tomou o réu pelos ombros
e girou de modo que ficasse frente a frente. Veja em que condição você está. Olhe para essa crosta encardida espalhada por seu corpo todo, a sujeira entre seus dedos dos pés, a nojeira que escorre da sua ferida na perna. Você sabia que você está fedendo como um bode? Provavelmente você nem sente mais. Olhe para a sua magreza. Veja como consigo fechar o polegar e indicador ao redor do seu bíceps. Eu poderia partir seu pescoço como uma cenoura. Você sabia que perdeu 25 quilos desde que está em nossas mãos? Até seu cabelo está caindo em punhados. Veja. Então ele pega a cabeça do réu e tira-lhe um tufo. Abra a boca. 9, 10, 11 dentes restantes. Quantos você tinha quando veio para cá? E os poucos que lhe sobram estão caindo. Olha aqui. Ele segura um dos dentes e arranca. Você está apodrecendo, diz o juiz ao réu. Você está caindo aos pedaços. O que você é? Você é um saco de imundície. Agora, gire outra vez para o espelho. Vê esta coisa o encarando? Isto é você. Isto é o último homem. Se você é humano, isto que você vê é a humanidade. Agora avista-se de novo. Me pasmam algumas coisas. Primeiramente, me pasma como George Orwell, em 1949, conseguiu enxergar o que acontece hoje, no íntimo de muitos magistrados criminalistas. Talvez ele não seja um visionário. Talvez ele seja somente uma pessoa que conhece em profundidade as mazelas da natureza humana. Mas outra coisa também me choca. Me choca essa última descrição. A descrição do encarcerado há muito tempo. E me choca que mesmo depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, ainda exista uma parcela que defenda esse tipo de tratamento para um ser humano. Será que estamos de fato evoluindo? Será que estamos realmente evoluindo? Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso.